Oi, oi! Boa noite! Sejam muito bem-vindas. Vamos esperar as meninas entrando. Boa noite. Sejam muito bem-vindas, mulheres. A aula de hoje eu vou explicar a diferença de alergia e irritação. Caso acontecer, como você proceder, tá? Como saber que se sua cliente tem alergia a algum produto? Pra quem não me conhece, eu sou Débora Alves, CEO da Dinastia Leste. Fiz 4 anos na área esse mês, tá? Já participei de 9 competições de cílios e já ganhei 8. E eu vou estar aqui. Eu fiz aí um compromisso de estar aqui toda segunda e quarta, dividindo todo o meu conhecimento com vocês, tá? E o tema da aula de hoje é alergia versus irritações. Boa noite, Liliane, Josiane. Vamos fazer assim? Pega esse aviãozinho aí, manda pra sua amiga Leste, que não pode perder essa aula, ou alguma amiga que vai entrar pro mundo da extensão de cílios que tem interesse, tá? E se você perdeu as outras aulas que a gente já falou aqui sobre Prime, sobre adesivo, que é a cola, já falamos como vencer a procrastinação, você vai lá no meu canal do YouTube, tá? Dinastia Leste, que tem todas as nossas aulas salva, tá? Então é muito conteúdo, é conteúdo de curso meu, então corre lá e não perde essas aulas, tá? Primeiro, qual é a diferença entre alergia e irritação? Alergia pode acontecer até 48 horas após a aplicação de cílios. E quais são os sintomas? Inchaço, sensação de areia nos olhos, vermelhidão, secreção, saindo aquela secreção amarela de dentro dos olhos, tá? É como se fosse uma conjuntivite, é bem parecido os sintomas. Já a irritação acontece em apenas um dos olhos, tá? Geralmente. E deixando os olhos vermelhos. E não é necessário fazer a remoção química, não é necessário fazer a remoção, porque essa irritação vai passar. Geralmente, essa irritação é causada por o gás da cola, tá? Que a cola, o adesivo, solta uma fumacinha que é conhecida como fume, que gosta de umidade e entra para os nossos olhos ali, deixando levemente vermelho. Ou pode acontecer que o pé de gel que a gente faz o isolamento aqui embaixo, ou a fita, o que você utiliza, na hora ali do procedimento, que a cliente lacrimejou, tava conversando com você, ele sobe e tem contato com os nossos olhos, principalmente com essa esclera, essa parte branca aqui dos nossos olhos, tá? E aí acaba deixando os olhos levemente vermelhos. Não é necessário fazer a remoção, tá? É só aguardar em um período de 1, 2 dias que já volta normal, tá? Já a alergia, caso a cliente sinta inchaço, sensação de areia, secreção, é necessário sim fazer a remoção química, tá? Não pode deixar a sua cliente com os olhos assim. E geralmente esses sintomas vai aparecer dentro do espaço aí de 48 horas. Por que acontece a alergia? A alergia ela pode acontecer a qualquer momento da vida, tá? Não tem mesmo assim um porquê. A não ser que sua cliente ela já tenha alergia a algum produto da composição química que a gente falou até na última aula aqui, que foi na segunda-feira. Se você não viu, então corre lá no YouTube, tá? Vai ficar tudo salvo no YouTube. Por exemplo, se ela tem alergia a formaldeído, tá? Mas, Débora, tem formol na composição da cola? Não, não é que tenha assim uma quantidade grande. É que com a mistura do cianoacrilato, do PMA, do inoquinona, surge uma pequena porcentagem ali de formol. Então, se sua cliente tem alergia a formol, a esmalte, a maquiagem, não recomendo que você faça a aplicação de extensão de cílios, tá? Pode acontecer também em caso de algumas patologias, imunidades baixas e também por uso contínuo, tá? Qualquer produto que a gente utiliza, qualquer medicamento que a gente utiliza ao longo prazo, pode ser que o nosso corpo, o nosso organismo rejeite, tá? E possa acontecer uma alergia por uso contínuo,
tá? É super normal, é só dar uma pausa e depois retornar. Geralmente, quando acontece esses tipos de alergia ou irritação, as clientes que não entendem muito acabam culpando a cola, o adesivo, né? Ah, eu acho que aquela cola que a menina usou não foi boa. Acho também que você não tem uma boa durabilidade, culpa também a cola, mas às vezes não é, né? Como na última aula eu falei. Geralmente a alergia tem a ver mesmo com a imunidade da cliente, com a sensibilidade que a cliente tem, alergia a alguns produtos, tá? E tem a ver também com a profissional, tá? As pessoas confundem muito procedimento mal executado com alergia, tá? Por exemplo, como evitar uma alergia, geralmente, é fator simples, porque a maioria das alergias não é mesmo alergia, foi procedimentos feitos indevidos. Por exemplo, uma maneira de evitar é a quantidade correta de adesivo, tá? E não colar na pele. Respeite a distância, tá? Entre a pele e os cílios da cliente, que tem que ser ali entre meio milímetro até 2 milímetros, tá? Então essa é uma das maneiras de evitar. Por exemplo, não tem o que nem 2 horas que eu acabei de fazer meus cílios. A minha aluna acabou de fazer meus cílios e meus olhos não tá nada vermelho. Por quê? Ela respeita a distância, a quantidade de cola e eu ensinei direitinho, né? Então, assim, precisa tomar cuidado. Não é só a cola. Ah, essa cola é... Ontem eu falei que quanto mais rápida a cola é, mais tóxica ela é. Mas não significa que se você usar ela vai dar alergia, vai dar algum tipo de irritação. Porque depende também da quantidade, tá? E da distância que você aplica. Por exemplo, a cliente sinta algum incômodo depois que fez ali a aplicação, né? Isso não é alergia, foi procedimento mal executado, você deve ter colocado próximo da pele e aí ela acabou sentindo algum tipo de incômodo nos olhos e acabou ficando vermelho e inchaço, tá? A maioria das vezes acontece isso. Primeira coisa, muitas pessoas falam, muitas não, já me perguntaram isso. Débora, existe cola antialérgica? Existe cola hipoalergênica igual esmalte para quem tem alergia? Não existe. As pessoas confundem muito o adesivo transparente, a cola transparente. Acham que utilizando ela não vai dar nenhum tipo de alergia, tá? Mas a única coisa que tem de diferença da cola preta, do adesivo preto, é que é livre de carbono black, que é responsável pela cor. Mas todos os componentes são iguais, que é o componente cianoaquilato, PMMA, hidroquinona. Tem nas duas. A diferença é que nenhuma é ausente o carbono black. Então, ela não é antialérgica, tá bom? Mas, Débora, minha cliente gosta muito de cílios. Eu já fiz várias vezes nela. E toda vez a gente precisa remover, porque não tem jeito. O que eu posso fazer? Não tem o que se fazer, infelizmente, tá? Hoje mesmo, eu fiz uma remoção de uma cliente minha, tá? Que ela tem dermatite de contato. Hoje eu fiz uma remoção dela. Porque passou aí, a gente faz a aplicação dos cílios dela, faz a manutenção. Geralmente a gente não passa da primeira manutenção e consegue fazer a outra. Porque os cílios dela começam a coçar, tá? E surge umas casquinhas brancas na barra ciliar, entre os cílios e outro, parecendo caspa, tá? E coça pra caramba. Então ela precisa retirar os cílios para passar uma pomada para tratar. Débora, é causada pelos cílios? Não, tá? Hoje mesmo ela me mostrou o braço dela, tava todo vermelho aqui nessa região e o pescoço. Então é uma alergia dela mesma. Ela ainda não descobriu o que ela tá tendo realmente alergia, o que tá causando. Ela só descobriu que ela tem tolerância à lactose, que ela precisa fazer outros exames lá, passar no médico para descobrir o que ela tem mesmo. Então a gente toda vez dá uma pausa, espera, dá uma amenizada, aí ela usa, por exemplo, ela já tinha um tempão sem usar, ela voltou agora no final do ano, fez o cílio, a gente fez a manutenção, agora já teve que tirar. Então isso pode acontecer a qualquer momento, tá bom? O que acontece? Débora, se a minha cliente ela tá insegura para fazer os cílios, o que é que eu posso fazer? Por exemplo, acontece de muitas pessoas ficar traumatizada por ouvir alguns relatos de pessoas que fizeram extensão de cílios e deu errado. Por exemplo,
Eu acho que foi ano passado que repercutiu uma reportagem, né, que saiu em tudo que é lugar. E acaba manchando a imagem de nós, lash design, por causa de uma profissional. Conta assim, basicamente, que a pessoa estava com dificuldade, né, na retenção, os cílios dela estavam caindo, e ela batizou o adesivo dela com Super Bond. Fazendo a aplicação ali dos cílios da cliente, ela cometeu vários erros. Primeiro, batizar o produto não pode, a nossa cola ela já vem pronta para o uso. Segundo, ela utilizava a testa da cliente como suporte. Eu acho tão feio quem pega as tirinhas dos cílios e coloca assim na testa da cliente na hora do procedimento. Gente, pega a tampa da caixinha e coloca, tá? Que aí você pega aqui suada de uma cliente, coloca na outra, porque a gente não usa uma tirinha toda, né? Então você pega uma paletinha e coloca. E nisso ela colocou um pedacinho aqui de micropore, pingou a gotinha, tá? Pingou a gotinha e com isso, como ela misturou o produto escorreu para os olhos da cliente. A cliente sentiu queimando, porque a cola, quando ela tem contato, o adesivo, com a nossa pele, ela esquenta. E aí a profissional fez outro erro, que foi limpar com algodão. Experimenta pegar o nosso adesivo, a cola, e pingar em um cotonete, para vocês verem o que acontece. Na hora começa a pegar fogo e sair uma fumaça branca com um fedor, tipo, super forte. Então entra em combustão, tá? E nisso, o que eu quero chegar assim no resultado disso? A mulher foi, a sorte que ela tinha grana, foi pro hospital, fez uma cirurgia, mas quase ficou cega. Mas graças a Deus ficou tudo bem. Se ela não tivesse dinheiro, já poderia ter ficado cega, né? Mas o que eu quero chegar assim? Isso não foi um tipo de alergia, né? Isso foi um procedimento mal executado desde o início. Primeiro, a profissional batizou o adesivo, misturou, usa a testa da cliente como suporte, foi limpar com algodão. Então isso não é alergia. Só que aí algumas pessoas ficam traumatizadas, não sabem se vai realmente querer fazer os cílios. Por causa que já viu esses relatos, elas acham que vai acontecer com elas também. E aí o que acontece? Quando chega uma pessoa no meu espaço ou manda mensagem falando que tá com medo, mas que queria fazer muito porque acha bonito, eu sempre ofereço o teste alérgico. Débora, que é o teste alérgico? Ele é 100%, primeiramente. Ele é 100% comprovado que vai dar certo? Não. Porque nessa vida a gente não tem certeza de nada 100%. Mas como que a gente pode proceder? Por exemplo, a cliente vai no seu espaço, você vai fazer a higienização normalmente, tá? Aí você vai fazer o isolamento inferior dos cílios, não precisa dividir os quadrantes, fazer o MAP. E vai pegar apenas 5 fiozinhos, tá? Do seu tamanho 8, da espessura 0,20, o fio que a gente utiliza para fazer o fio a fio. E vai colocar apenas 5 fios em cada olho. Tipo aqui, ó, divide no olho. Um aqui, um mais aqui, um outro no meio, mais 2 aqui no cantinho. Em cada olho. E pede pra ela ir te avisando. E ela vai ficar com esses fiozinhos aí 48 horas. Por que o tamanho 8, Débora? Porque o tamanho 8 ele vai se misturar com os cílios dela naturais, então não vai dar pra perceber que tem alguns fios de extensão ali, tá bom? E aí, caso aconteça alguma coisa em 48 horas, algum tipo de coceira, alergia, sensação de areia nos olhos, secreção, você vai pedir para ela retornar e você vai retirar com a remoção mecânica, que é a remoção com as pinças. Não vai ser necessário passar removedor, porque é só 5 fiozinhos, então vai demorar aí nem 5 minutos para você tirar esses 5 fiozinhos. E aí, se acontecer alguma coisa, então você vai lá e não faz a aplicação. Caso não aconteça, você marca para ela fazer o procedimento, voltar no seu espaço e fazer todo o procedimento, tá? Isso você vai passar outra imagem para sua cliente. Você vai estar mostrando para ela que você não está só preocupada em ganhar o dinheiro dela, mas está preocupada em passar uma segurança para ela. Você vai mostrar para ela que você é um profissional e que não está só se preocupando ali em ganhar dinheiro, tá? Débora, mas depois que eu fiz o teste alérgico, a gente marcou, fez a aplicação e aí a gente percebe que sentiu alguns sintomas de alergia. Como proceder? Eu recomendo para as minhas alunas. Nunca aconteceu comigo, tá? Mas já aconteceu com alunas minhas e eu já orientei elas dessa forma. Caso aconteça de ter alergia, a pessoa, a cliente, ela não tem culpa, tá? E muito menos você. Então eu acho que vai ficar justo, né, para as duas
é ela voltar no seu espaço, fazer a remoção química, você não cobrar essa remoção química, né? Porque é uma questão de saúde. E você pegar metade do dinheiro e devolver para ela. Conversar com ela, olha, como eu perdi meu tempo, meu material e a gente não sabia, a gente fez, eu vou te devolver aqui a metade do dinheiro, tá? E a outra metade vai ficar do material do meu tempo, tudo bem? Vai ter gente que vai falar assim pra você, ó, olha, não, pode ficar tranquila, você não teve culpa, você fez o seu trabalho, eu queria muito, mas é meu corpo que rejeitou e tudo mais. Vai ter outra que vai falar, a metade tá tudo bem, tá bom pra mim e pra você. Mas vai ter algumas clientes que vai chegar e vai falar assim, não, eu quero meu dinheiro todo, eu paguei pelos cílios, né, então eu vou querer agora todo. Tá tudo bem, gente, eu sou daquelas que eu prefiro paz do que dinheiro. E eu recomendo que você faça mesmo, devolva todo o dinheiro, tá? Porque senão aquela pessoa vai sair falando pra você no bairro todo, na cidade toda, tá? Primeiro vai falar mal do seu serviço, como se você fosse a culpada. E segundo, falando que como se você quisesse o dinheiro dela. Então eu recomendo que você devolva o dinheiro dela, pra evitar dor de cabeça. E é isso, alguém tem alguma dúvida? Lembrando, se você não assistiu às outras aulas, pode entrar no nosso canal, tá? Dinastia Leste, que vai estar lá tudo salvo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula, que esse tipo de conteúdo me ajudou muito no meu início. E para quem tá iniciando, ajuda muito mesmo. Então, a alergia pode acontecer, mas certifique-se, não é você que tá causando alergia na sua cliente. Na verdade, não é alergia, é procedimento mal executado. E caso aconteça, tá? Proceda dessa forma e mostre que você é uma profissional, tá? E esse foi o tema da aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado bastante. Se você gostou dessa aula, curte, se inscreva no canal lá do YouTube, tá bom? E eu te espero segunda-feira com mais uma aula cheia de conhecimento. E obrigada e até a próxima!